Estes exercícios seguem a sequência do PDF com todos os exercícios dos exames, das datas da descrição, que podem baixar grátis no meu site acessando o link na descrição deste vídeo. Exercício 1. Q de 0 vai ser igual a 250 levantada a 1 menos 0,1 vezes 0. Ou isto é 0, isto vai ser igual a 250 miligramas, que é a nossa opção D. Exercício 2. Considera as funções f e g de domínio R definidas por f de x é igual a 2 levantado a x e g de x é igual a 3 levantado a x. Qual o conjunto de solução da equação f de x maior que g de x? Então, vamos para já saber onde é que elas são iguais. Portanto, quando o x for 0, 2 levantado a 0 vai ser igual a 3 levantado a 0, que é igual a 1. Se nós fizermos o x maior que 0, o g de x vai ser maior que f de x. E se nós fizermos x menor que 0, o f de x vai ser maior que o g de x. Porquê? Porque 2 levantado a menos 1 vai ser sempre maior do que 3 levantado a menos 1. Porque isto aqui é 1/2, isto aqui é 1/3. O nosso conjunto de solução vai ser de menos infinito a 0 aberto, que vai ser R menos, que é a nossa opção B. Seja f a função do domínio de 1 meio a 3 meios. Definida por f de x igual a 4 levantado a x. Qual o contradomínio de f? Então, vamos fazer 4 levantado a 1 meio, que é igual à raiz quadrada de 4, que é igual a 2. 4 levantado a 3 meios vai ser igual à raiz quadrada de 4 ao cubo, que é igual à raiz quadrada de 2 ao quadrado levantado a 3, que é igual à raiz quadrada de 2 levantado a 6, que vai ser igual a 2 levantado a 3, que vai ser 8. Então, o meu contradomínio vai ser de 2 a 8, que é a minha opção D. Indica o valor de P para o qual se verifica a igualdade. Logaritmo, base P de 16 é igual a 4. Vamos resolver isto pela função inversa. Portanto, P levantado a 4 é igual a 16. P vai ser igual à raiz quarta de 16. Ora, 16 é 2 à quarta. Portanto, P vai ser igual à raiz quarta de 2 à quarta, que é igual a 2, que é a nossa opção C. Exercício 5. Seja G uma função de domínio A, definida por g de x, vai ser igual ao logaritmo neperiano de 1 menos x ao quadrado. Quais dos seguintes poderá ser o conjunto A? Portanto, perguntam-nos qual é o domínio da função. Como nós sabemos pelas partes teóricas e pelos meus apontamentos teóricos, também lá é referido, já sabemos que os domínios dos logaritmos, tudo o que estiver à frente do logaritmo vai ter de ser maior que 0. Então vai ficar 1 menos x ao quadrado maior que 0. Isto é uma inequação de segundo grau. Já sabemos que vamos ter de fazer um cálculo auxiliar e depois um quadro de sinais. 1 menos x quadrado igual a 0. Isto é uma diferença de quadrados. 1 menos x, 1 mais x. Aqui o meu 0 é 1, aqui o meu 0 é menos 1. Vamos fazer depois dos zeros, vamos fazer um quadro de sinais. Portanto, vai ser menos infinito, menos 1, espaço, 1, mais infinito. Ora, aqui vamos ter um primeiro fator, 1 menos x, e aqui o segundo fator,
1 mais x, e que assim vamos ter o produto deles. Para o nosso produto. Aqui o zero deste vai ser 1. Como o x é negativo, ele vai trocar os sinais. Aqui é mais, ele é menos. O zero deste é menos 1. Para cá vai ser negativo. Para lá vai ser positivo, porque o x é positivo. Aqui é 0, aqui é 0, aqui é positivo, aqui é negativo, aqui é negativo. Agora nós queremos que ele seja maior que 0. Portanto, o único intervalo que nós queremos é de menos 1 aberto até 1 aberto também. Isto é o meu conjunto A, que é a nossa opção B. Exercício 6. Para um certo valor de A, pertencente a R, considere a função f definida por... Isto é o meu domínio de A até mais infinito. F de x vai ser igual a logaritmo neperiano de x menos A. Na figura conjunta está representado parte do gráfico da função f, em que nós vemos que o seu zero fica logaritmo neperiano de 4 menos A vai ser igual a 0. Isto é o meu x e a função fica 0. Isto é só resolver. A outra hipótese que nós temos. Portanto, fica logaritmo neperiano de 4 menos A é igual a logaritmo neperiano de 1. 4 menos A é igual a 1. Portanto, o A ia ser igual a 3. Outra forma de nós resolvermos isto é que nós sabemos que a função logaritmo, outra forma, sabemos que a nossa função logaritmo tem um zero em o logaritmo neperiano de x é igual a 0 quando o x é 1. Ora, se o meu zero é 4, quer dizer que ela andou para ali 3 valores. Então, a minha função passará a ser o logaritmo neperiano de x menos 3. Já sabemos que o x é mentiroso, portanto, o 3 está ali e, como se pode ver, deu exatamente o mesmo resultado, o A igual a 3. Esta é a minha opção C. Exercício 7. Sejam A, B e C 3 números reais tais que logaritmo base A de B é igual a C. Qual o valor de logaritmo base A de AB? É o que eles querem saber. Vamos resolver isto. Portanto, isto vai ser igual ao logaritmo. Já sabemos que se está aqui uma multiplicação, isto vai se transformar numa soma de logaritmos. De A mais logaritmo base A de B. Ora, isto aqui vai ser 1 e já sabemos que isto vai ser igual a C. Então, isto vai ser igual a 1 mais, as bases são iguais, portanto, isto fica 1 mais C. Ora, esta opção é a minha opção A. Exercício 8. G de x aplica R mais em R. A função definida por G de x é igual a logaritmo base 2 de 2 que multiplica a raiz cúbica de x. Indique quais das expressões seguintes também pode definir a função G. Isto é uma multiplicação, vamos transformar isto numa soma de logaritmos. Logaritmo base 2 de 2 mais logaritmo base 2 de raiz cúbica de x. Ora, isto é 1 e isto vamos transformar. Isto é a mesma coisa que eu ter logaritmo base 2 de x levantado a 1/3. E já sabemos que isto é 1. Este 1/3 vai passar cá para trás, ou então isto vai ser igual a 1 mais 1/3 do logaritmo base 2 de x. Se colocarmos tudo, se fizermos o mínimo múltiplo comum, tudo com o mesmo denominador, aqui assim terei de multiplicar por 3, portanto fica 3 mais logaritmo base 2 de x sobre 3, que é a nossa opção C. Exercício 9. Sabe-se que o logaritmo base 2 de A é igual a 1/5. Qual o valor do logaritmo
base 2 de a à quinta sobre 8. Isto é uma divisão, portanto vai se transformar numa subtração de logaritmos. Isto vai ser igual ao logaritmo base 2 de a à quinta menos o logaritmo base 2 de 8. Já sabemos que 8, este 5 passa cá para trás, então fica 5, logaritmo base 2 de a, menos este 8 é 2 ao cubo. Então vai ficar logaritmo base 2 de 2 ao cubo. Ora, isto vai ser igual, este 5 também passa. Isto fica 5 vezes, sabemos que isto aqui assim é igual a 1 quinto, vezes 1 quinto, menos este 3 passa cá para trás, menos 3 vezes, logaritmo base 2 de 2 é 1, ora isto vai ser igual a 1 menos 3, que é igual a menos 2. Isto vai ser a minha opção B. Exercício 10. Qual das seguintes expressões é para qualquer número real positivo A igual a E elevado a 2 vezes o logaritmo neperiano de A? Então, vamos fazer E elevado a 2 logaritmo neperiano de A. Isto vai ser igual, este 2 vai passar para o expoente do A, E levantado a logaritmo neperiano de A levantado ao quadrado. Ora, se a base é igual à base do logaritmo, isto vai desaparecer, isto vai ser igual a ao quadrado, que é a nossa opção D. 11. Considere a equação 3y igual a logaritmo base 2 de x. Quais das seguintes condições é equivalente a esta condição? Portanto, nós vamos ter de resolver em função de y, porque tem aqui y igual, portanto há aqui uma simplificação desta função, ou então fazer pela função inversa. Portanto, se nós formos fazer em função do y, fica y igual ao logaritmo base 2 de x sobre 3. Se eu quiser simplificar mais isto, vai ficar logaritmo base 2 de x sobre logaritmo base 2 de 2 levantado a 3. O número que nós queremos torna sempre o expoente. Ora, como isto é o mesmo logaritmo, isto é a mesma coisa que nós termos logaritmo base 2 de x sobre 8. Ora, nenhuma destas opções está aqui. Se fizermos pela função inversa, então, logaritmo base 2 de x é igual a 3y. Então, x vai ser igual a 2 levantado a 3y, que é igual a 2 levantado a 3, levantado a y, que é igual a 8 levantado a y. Ora, isto é a minha hipótese A. Exercício 12. Exercício 12. Sejam A e B dois números reais positivos. Quais das seguintes igualdades é equivalente a logaritmo neperiano de A é menos logaritmo neperiano de B? Então, se eu fizer passar para cá, fica logaritmo neperiano de A mais logaritmo neperiano de B igual a 0. Uma soma de logaritmos é a mesma coisa que uma multiplicação. O logaritmo de uma multiplicação é igual, vamos transformar o 0 em logaritmo de base E, então fica A vezes B igual a 1, que é a nossa opção C. Exercício 13. Indique quais das expressões seguintes é para qualquer número real A superior a 1 igual a levantado a 2 mais logaritmo base A de 3. Ora, isto vai ser igual a A ao quadrado vezes A levantado ao logaritmo base A de 3. Isto é a mesma base, portanto isto vai cortar. Isto vai ser igual a 3A ao quadrado. Vai ser a minha opção A.
Exercício 14. Considera a função f definida por f de x é igual ao logaritmo neperiano de 13x. Eliane designa logaritmo base E, que é o número de Neper. Indique quais dos seguintes pontos pertence ao gráfico da função. Ora, vemos que o x é sempre E, portanto a única coisa que nós temos de colocar aqui é o x como é. Então fica logaritmo neperiano de 3E vai ser igual, isto é uma multiplicação, logaritmo neperiano de 3 mais logaritmo neperiano de E, já sabemos que isto é 1, isto vai ser igual a 1 mais logaritmo neperiano de 3. Que é exatamente a opção B. Exercício 15. Considera a função definida por f de x é igual a E levantado a x mais 3. Indique quais dos seguintes pontos pertence ao gráfico da função. Portanto, temos aqui diversos x, menos 3, logaritmo neperiano de 2, menos 1, logaritmo neperiano de 5. Vamos substituir os valores. Portanto, isto vai ser, para o A, seria o x menos 3. Portanto, seria E levantada a menos 3 mais 3, que seria igual a E levantada a 0, que era igual a 1, que não é falso, porque aqui é 0. B, vamos substituir por logaritmo neperiano de 2. É levantado a logaritmo neperiano de 2 mais 3. Isto seria igual a E levantado a logaritmo neperiano de 2 vezes E levantado ao cubo. Isto é a mesma base, portanto fica 2 vezes E ao cubo, que é exatamente aquilo que nos dá. Portanto, é a opção B que está correta. Exercício 16. Considere uma função f de domínio R definida por f de x a E levantada a x mais a, onde a designa um certo número real. O gráfico de f interseta o eixo ao y no ponto de ordenada 2. Portanto, ele passa aqui assim em 2. Indica o valor de a. Portanto, então aqui assim o meu x é 0 e já sabemos que o y vai ser 2. Portanto, este ponto pertence 0, 2. Isto vai ser, então, y igual a E levantado a x mais a. 2 é igual a E levantado a 0 mais a. 2 é igual a E levantado a A. Portanto, o A vai ser igual, base da exponencial vai ser o base do logaritmo neperiano de 2. Ora, esta é a minha opção A. Exercício 17. Na figura está a parte da representação gráfica da função f de domínio R+, definida por y igual a logaritmo base 8 de x. P é um ponto do gráfico de f que tem de ordenada 1/3. Qual a abscissa? Portanto, 1/3 vai ser igual ao logaritmo base 8 de x. Então, 8, que é a base do logaritmo, levantado a 1/3, 8 levantado a 1/3 é igual a x. Já sabemos que 1/3 é a raiz cúbica de 8 igual a x. Portanto, como é R+, o meu x vai ser igual a 2, que é a minha opção D. Exercício 18. Na figura estão representadas graficamente duas funções f e g definidas em R+, por, este é o exercício 18, por f de x igual a logaritmo base 3 de x e g de x igual a menos 2 mais logaritmo base 3 de x ao quadrado. Os gráficos de f e g intersetam-se no ponto I. Qual a abscissa do ponto I? Portanto, nós vamos fazer f de x igual a g de x. Logaritmo base 3 de x é igual
a menos 2 mais logaritmo base 3 de x ao quadrado. Se passarmos tudo para o mesmo lado, vamos ficar com logaritmo base 3 de x menos logaritmo base 3 de x ao quadrado igual a menos 2. Isto é uma subtração, portanto isto vai se transformar numa divisão. E então vamos ter logaritmo base 3 de x sobre x ao quadrado vai ser igual, vamos transformar menos 2 em logaritmo base 3. Logaritmo base 3 de 3 levantado a menos 2. Ora, isto é equivalente a x sobre x quadrado é igual a 1 sobre 3 ao quadrado, equivalente a x sobre x quadrado, passo para este lado, menos 1 nono, igual a 0. Vamos fazer mínimo múltiplo comum, 9x menos x quadrado sobre 9x quadrado igual a 0. Já sabemos então que 9x menos x quadrado igual a 0 e 9x quadrado diferente de 0. Isto é verdadeiro no domínio. Portanto, aqui assim vamos só resolver, fica x em evidência, 9 menos x igual a 0, x igual a 0, que não pertence ao domínio, ou x igual a 9. Portanto, o x do meu ponto I será 9, que é a nossa opção D. Exercício 19. Na figura está parte da representação gráfica da função f de domínio R+, definida por f de x igual a logaritmo neperiano de x. Os pontos A, B, C e D, que pertencem ao gráfico da função f, são vértices de um retângulo ABCD de lados paralelos ao eixo referencial. As abscissas de A e C são 2 e 6, respectivamente. Então, nós já sabemos que o ponto A vai ter o x igual a 2 e o y vai ser f de 2. E o ponto C vai ter a abscissa igual a 6 e será f de 6. Isto equivale a dizer que o A é 2 logaritmo neperiano de 2 e o C vai ser 6 logaritmo neperiano de 6. Qual a área do triângulo ABCD? Portanto, isto vai ser a base vezes a altura. A base vai ser 6 menos 2, que é igual a 4. Isto é o nosso comprimento. E a nossa altura vai ser logaritmo neperiano de 6 menos logaritmo neperiano de 2. Ora, isto em subtração de logaritmos vai ser igual a LN de 6 sobre 2, que é igual a LN de 3. E então, a nossa área vai ser 4 vezes LN de 3. Ora, isto é a mesma coisa que eu ter LN de 3 levantado a 4, que é igual a LN de 81, que é a nossa opção C. Exercício 20. Na figura abaixo está parte da representação gráfica da função f de domínio R+, definida por f de x é igual a logaritmo base 3 de x. Na figura também está representado um triângulo PQR. Os pontos P e Q pertencem ao gráfico de f e as suas abscissas são A e 9A, respectivamente. A designa um número real positivo.
O ponto R pertence ao eixo OY e tem ordenada igual a Q. Então, para já vamos saber qual é o nosso ponto R, sabendo o quê? Querem a área deste triângulo. Portanto, a minha área vai ser a base vezes a altura a dividir por 2. Sabemos que o nosso ponto Q vai ter, o X vai ser 9A e o Y vai ser F de 9A. Isto equivale a dizer 9A logaritmo base 3 de 9A. Ora, logaritmo 93, 9A vai ser logaritmo base 3 de 9 mais logaritmo base 3 de A. Isto é uma multiplicação. Isto é 3 ao quadrado, isto não é nada mais, nada menos que 2 mais logaritmo base 3 de A. Portanto, isto vai ser o nosso Q. O P vai ser A e F de A. Vai ser igual a A logaritmo base 3 de A. Portanto, a minha base, aqui assim, este comprimento vai ser 9A. E a minha altura vai ser o y deste menos o y deste. Portanto, a área vai ser igual a 9A vezes a minha altura, que vai ser o y do Q, vai ser 2 mais logaritmo base 3 de A, menos o y do P, logaritmo base 3 de A. Tudo sobre 2. Este corta com este, isto dá 18A sobre 2, que vai ser igual a 9A, que é a nossa hipótese B. Exercício 21. Na figura junta está representada a referencial ortonormado x ou y de parte do gráfico da função f, definida em menos 1 até mais infinito, por logaritmo base 2 de x mais 1. Na mesma figura também está representado o triângulo retângulo ABO. O ponto A tem a abscissa 3 e pertence ao gráfico de f. Então, o nosso ponto A, o nosso x é 3, e o y vai ser f de 3. Ora, isto é igual a 3, logaritmo base 2 de 3 mais 1, que é 4. Isto vai ser 3, logaritmo base 2 de 2 ao quadrado, que isto vai ser 3, este passa para trás e 2. Qual a área do triângulo? Então, já sabemos que a base do triângulo é 3, portanto, a área vai ser igual a 3. A sua altura vai ser o y do A, que é 2, a dividir por 2. Isto vai ser igual a 3, que é a nossa hipótese C. Exercício 22. Seja H a função de domínio R definida por logaritmo neperiano da raiz quadrada de L levantada a x sobre 2. Qual das seguintes expressões pode também definir H? Então, isto é simplificarmos isto. Isto é a mesma coisa que nós temos. Isto é igual a 1 meio, que é isto, vezes logaritmo neperiano de E levantado a x levantado a 1 meio, que é a raiz quadrada. Este 1 meio multiplica ali. Portanto, isto vai ficar logaritmo neperiano de E levantado a x levantado a 1 meio vezes 1 meio. Ora, isto vai ser igual a ln de E levantado a 1 quarto de x. Este todo passa para trás, isto vai ser igual
a 1/4 de x, que é igual a x sobre 4, que é a nossa opção C. Exercício 23. Sejam A e B dois números reais positivos, na figura está a parte do gráfico de uma função f de domínio R definida por f de x é igual a A levantada x mais B. Tal como a figura sugere, os pontos 0, 2 e 1, 3 pertencem ao gráfico de f. Quais são os valores de A e B? Vamos ter de substituir. Portanto, os pontos vai ser 0 e 2 e 1 e 3. Se eu substituir aqui, vai ficar 2 igual a A levantado a 0 mais B. Ora, isto é equivalente a 2 igual a 1 mais B. Este 1 passa para lá, fica B igual a 1. Agora, substituindo aqui com o B também igual a 1, vamos ter 3 é igual a A levantado a 1 mais 1, de onde que o A vai ser igual a 3 menos 1, que é igual a 2. Portanto, esta vai ser a nossa hipótese A. 24. Seja A um número real superior a 1. Seja f a função definida em R+, por f de x é igual a logaritmo base A de x. De dois pontos P e Q do gráfico de f, sabe-se que as suas abscissas são, respectivamente, 5, isto é do P, e 5a². Este é do Q. Qual a diferença entre a ordenada de Q e a ordenada de P? Portanto, querem. O que é que eles querem? Querem f de 5a² menos f de 5. Ora, isto vai ser igual ao logaritmo base A de 5a² menos o logaritmo base A de 5. Isto é uma multiplicação, portanto, vai se transformar numa soma de logaritmos. Então, vai ficar logaritmo base A de 5 mais logaritmo base A de A² menos logaritmo base A de 5. Este corta com este 2 passa para trás, fica 2, logaritmo base A de A, que é igual a 2, isto é a minha opção A. Exercício 25. Sabendo que logaritmo neperiano de x menos logaritmo neperiano de E levantado a 1/3 é maior que 0, aliás, designa logaritmo base E, um valor possível para x é, portanto, eu posso passar isto para cá, fica logaritmo neperiano de x maior que o logaritmo neperiano de E levantado a 1/3. Portanto, estes logaritmos já podem sair, fica x maior que E levantado a 1/3, x maior que raiz cúbica de E. Portanto, o valor que está dentro destas condições, sendo que raiz cúbica de E é mais ou menos 1,395 e continua, o valor que está aqui vai ser o D. Exercício 26. Indique o número real que é a solução da equação E levantada x menos 2 é igual a 1 sobre raiz quadrada de E. Ora, isto é a mesma coisa, vou ter de mexer aqui, transformar isto em potências, portanto vai ficar E levantada a x menos 2 vai ser igual a 1 sobre E levantada a 1 meio. E agora vai passar para cima com o sinal menos. E levantada a x menos 2 é igual a E levantada a menos 1 meio. Como são as bases são iguais, vamos só aos expoentes, x menos 2 igual a menos 1 meio, este passa para cá a somar, x igual a menos 1 meio mais 2, x é igual a 3 meios. É a nossa opção B.
Exercício 27. Indica o conjunto dos números reais que são soluções da inequação. Logaritmo, base 3 de 1 menos x menor ou igual que 1. Primeira coisa a fazer é o domínio. Portanto, nós vamos ter x pertence a R, tal que 1 menos x maior que 0. Então já sabemos que fica menos x maior que menos 1, x menor que 1. Portanto, o meu domínio vai ser de menos infinito até 1 aberto. Agora, vamos ter de resolver. Vai ficar o logaritmo base 3 de 1 menos x menor ou igual. Vamos transformar 1 em logaritmo base 3. Então fica logaritmo base 3 de 3. Já temos os dois logaritmos com as mesmas bases dos dois lados. Vai ficar 1 menos x menor ou igual que 3, menos x menor ou igual que 2, x maior ou igual que menos 2. Então, entre o nosso domínio e a solução desta equação, nós vamos ter que aqui é menos 2, aqui será fechado para lá, e aqui será 1 aberto para cá. Então, o conjunto de solução será de menos 2 fechado até 1 aberto, que é a nossa opção A. Estes exercícios seguem a sequência do PDF com todos os exercícios dos exames das datas da descrição, que podem baixar grátis no meu site, acessando o link na descrição deste vídeo. Exercício 28. Indica o conjunto dos números reais que são soluções da inequação E levantado a menos x maior que 1 sobre E. Ora, E levantado a menos x maior que E levantado a menos 1, menos x maior que menos 1, x menor que 1. Portanto, vai ser de menos infinito até 1 aberto, que vai ser a nossa opção B. Exercício 29. Seja A um número real maior que 1, indica o valor de logaritmo base A de A vezes raiz cúbica de A. Ora, isto é uma multiplicação, vai se transformar numa soma de logaritmos. Base A de A mais logaritmo base A de raiz cúbica de A. Isto é 1 mais logaritmo base A de A levantado, isto é a 1/3. Este 1/3 vai passar para trás, então fica 1 mais 1/3, logaritmo base A de A, que é 1, fica 1 mais 1/3, que vai ser igual a 4/3, que é a nossa opção B. Exercício 30. De um número real x, sabe-se que logaritmo base 5 de x é igual a π menos 1. Indica o valor de 5x. Portanto, isto é pela função inversa, sei que 5 levantado a π menos 1 vai ser igual a x. Querem o valor de 5x. Ora, então, 5x vai ser igual a 5 vezes 5 levantado a π menos 1, que é igual a 5 levantado a 1 mais π menos 1, que é igual a 5 levantado a π, que é a nossa opção C. Exercício 31. Seja A um número real maior que 1, indique quais das expressões seguintes é igual a logaritmo base A de 3 mais 2 logaritmo base A de 5. Ora, a primeira coisa a fazer é passar este 2 para expoente. Então fica logaritmo base A de 3 mais logaritmo base A de 5 ao quadrado. Isto é uma soma de logaritmos, pode-se transformar numa multiplicação. Isto vai ser igual ao logaritmo base A de 3 vezes 5 ao quadrado
vai ser igual ao logaritmo base A de 3 vezes 25, que é igual ao logaritmo base A de 75, que é a nossa opção C. Exercício 32. Seja A um número real maior que 1. Quais dos seguintes valores é igual a 2 logaritmo base A de A levantado a 1/3? Ora, isto vai ser igual, este 1/3 pode passar para o lado de cá a multiplicar, a 2 vezes 1/3 logaritmo base A de A, já sabemos que isto é igual a 1, portanto 2 vezes 1/3 dá 2/3, que é a nossa opção A. Exercício 33. Sabe-se que o ponto P, e aqui é 1, 3, pertence ao gráfico da função f definida por f de x é igual a 2ax menos 1. Portanto, vamos ter f de x é igual a 2a levantado a x menos 1. Agora vamos substituir o ponto. 3 é igual a 2a vezes 1 menos 1. Então fica 3 igual a 2 levantado a a menos 1. Este menos 1 passa para cá, fica 4. 4 igual a 2 levantado a a. Ora, já sabemos que 4 é 2 ao quadrado. Portanto, o meu A vai ser igual a 2, que é a opção D. Exercício 34. Para todo o x pertencente a R, qual das seguintes expressões é equivalente a x, que multiplica logaritmo neperiano de E levantado a E? Isto aqui é um E, vê-se mal, mas é um E. Ora, este x multiplica lá, este E pode passar cá para trás. Isto vai ser igual, porque é um expoente, a x vezes E logaritmo neperiano de E. Isto aqui é 1, isto é igual a EX ou x vezes E. Que é a nossa opção A. Exercício 35. Na figura abaixo estão representados em referencial ortonormado x ou y parte do gráfico da função E de domínio R, definida por f de x igual a E de x, é esta. Parte do gráfico da função g de domínio R+, definida por g de x igual a logaritmo neperiano de x. Aliás, designa logaritmo de base E. O ponto A é o ponto de interseção do gráfico de f com o eixo OY. E o ponto B é o ponto de interseção do gráfico de G com o eixo OX. Na figura está também representado um triângulo CDE, portanto, que é este triângulo a escuro. O ponto C pertence ao eixo OY. O ponto D pertence ao gráfico de F e o ponto E pertence ao gráfico de G. BD é paralela ao Y. CE é paralela ao X. AC é igual a AO. Qual a área do triângulo CDE? Então, para já vamos saber qual é as coordenadas. Este é o exercício 35. Podemos começar pelas coordenadas dos pontos. O ponto A, já sabemos que o x é 0 e o seu y é f de 0. Portanto, isto vai ser igual a 0, é levantado a 0, que é igual a 0, 1. Então, se aqui é 0, 1, já sabemos que o nosso ponto C tem de coordenadas como é o dobro, isto é igual a isto, então o meu y é o dobro. O x vai ser 0 e o y vai ser 2. Vamos saber o ponto B. Ora, o ponto B, sabemos que o seu y é 0. Então, vai ser x e 0. E pertence a logaritmo neperiano de x. Então, logaritmo neperiano de x igual a 0.
x igual a 1. Então, o meu ponto B tem de coordenadas 1, 0. Agora, falta-me o ponto D. Ora, o meu ponto D, sabemos que tem o mesmo x que B e pertence a E de x. Então, o seu x é 1 e o seu y é f de 1. Isto vai ser 1 e é levantado a 1, que é E. Agora, para sabermos a área do triângulo, sabemos que vai ser a base, a área, vai ser igual à base, vezes a altura, a dividir por 2. Ora, a minha base vai ser CE. A altura vai ser o y do D menos o y do C. Tudo sobre 2. Falta-nos o ponto, ainda nos falta o ponto E. Ora, o ponto E tem o mesmo y que o C e pertence ao logaritmo neperiano de x. O meu y vai ser 2 e aqui assim vai ser x. Vamos fazer o logaritmo neperiano de x igual a 2. X igual a E ao quadrado. CE vai ser igual, o x do C é 0, o x do E vai ser E ao quadrado. Ora, a diferença entre os y de C e D, esta distância, vai ser igual. O y do D é E e o y do C é 2. Então, nós já temos tudo para saber a área. Portanto, a área vai ser igual a E ao quadrado, E menos 2, sobre 2. E podemos ver que é a nossa opção D. Exercício 36. Sejam A, X e Y três números reais tais que logaritmo base A de X é igual a 1 mais 5 logaritmo base A de Y. Qual das seguintes igualdades é necessariamente verdadeira? Vamos resolver isto e simplificar. Portanto, vamos fazer logaritmo base A de X é igual a logaritmo base A de A mais este 5 pode passar já para aqui como expoente. Então, isto vai ser equivalente, logaritmo base A de x vai ser igual a logaritmo base A, como é uma soma, vai se transformar numa multiplicação. Ora, o meu x vai ser igual a y à quinta, que é a nossa hipótese A. Exercício 37. Seja x um número real positivo, qual das expressões seguintes é igual a E levantada 4, logaritmo neperiano de x, menos 10, levantada 2, logaritmo, quando não tem nada é logaritmo base 10, de x. Isto vai ser igual a E levantada ao logaritmo neperiano de x à quarta, menos 10, levantada ao logaritmo base 10, de x ao quadrado. Ora, este corta com este corta com este, isto vai ser igual a x à quarta menos x ao quadrado, que é a nossa hipótese C. Exercício 38. Seja a função f de domínio R definida por f de x é igual a E levantada a x mais 1. Qual dos pontos seguintes pertence ao gráfico de f? Isto é substituir e perceber qual é que pertence. Então, quando o x é menos 1, f de menos 1 vai ser igual a E levantada a menos 1 mais 1, que é igual a E levantada a 0, que é igual a 1. Ora, ali está 0. Hipótese A não é possível. Hipótese B é levantada ao logaritmo neperiano de 2 mais 1. Ora, isto vai ser igual a E levantada ao logaritmo neperiano de 2 vezes E. Este corta com este, isto vai ser igual a 2E. É exatamente a B. Exercício 39.
Sejam A e B dois números reais superiores a 1, tal que B igual a A ao quadrado. Qual dos valores seguintes é igual a 1 mais logaritmo base B de A? Ora, se nós temos isto, sabemos então que A vai ser igual à raiz quadrada de B, que é igual a B levantado a 1 meio. Ora, isto vai ser igual a 1 mais logaritmo base B de B levantado a 1 meio. Isto vai ser igual a 1 mais 1 meio vezes logaritmo base B de B, que já sabemos que é 1, e isto vai dar 3 meios. É a nossa hipótese D. Exercício 40. Na figura está representada parte do gráfico da função f de domínio R, definida por f de x é igual a L levantado a x. Considera um ponto P a deslocar sobre o semi-eixo positivo das abscissas. Portanto, desloca-se aqui. Seja A o ponto pertencente ao gráfico da função que tem a mesma abscissa que o ponto P. Para cada posição do ponto P, define-se um triângulo AOP. Qual das expressões seguintes representa em função de x a abscissa do ponto P a área do triângulo AOP? Então, isto já sabemos que vai ser x. A nossa altura vai ser f de x, que é y. Então, a única coisa que nós temos de fazer é a expressão da área. Área igual a base, x, vezes a altura, que é f de x, a dividir por 2. Ora, isto vai ser igual a x, vezes L levantado a x, sobre 2, que é a nossa hipótese B. Exercício 41. Seja G a função de domínio menos 2 mais infinito, definida por G de x é igual a logaritmo neperiano de x mais 2. Considera um referencial ortonormado um triângulo AOB tal que A é a origem do referencial. O eixo do y, que é o eixo do x. Temos aqui o ponto O. A é um ponto de ordenada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui será 5. Estará alguns aqui. B é o ponto de interseção do gráfico de G com o eixo das abscissas. Portanto, já sabemos que isto é logaritmo neperiano de 2. Vamos achar a cinta vertical. Portanto, a nossa assinta vertical vai ser x igual a menos 2, que é o zero. Portanto, aqui assim, este vai fazer aqui, é menos 2. Portanto, a minha função vai fazer isto. Pronto. Então, nós vamos ter ponto B, é o ponto de interseção do gráfico de G com o eixo das abscissas. Portanto, vai ser aqui. Então, nós vamos ter a área de AOB. Portanto, temos este ponto. O ponto A tem ordenada. Portanto, será qualquer triângulo que esteja aqui. Portanto, pode ser qualquer coisa como isto. Não nos importa. A altura vai ser sempre 5. Qual a área do triângulo AOB? Não nos interessa saber qual é o ponto, porque a altura vai ser sempre 5. Portanto, a primeira coisa a fazer é saber qual é o x do B. Portanto, o logaritmo neperiano de x mais 2 igual a 0. Logaritmo neperiano de x mais 2 igual a logaritmo neperiano de 1. X mais 2 igual a 1. X igual a menos 1. Portanto, aqui vai ser menos 1. A sua base vai ser BO, que é 1. Então, a nossa área vai ser igual a 1 vezes 5, que vai ser sempre a altura, a dividir por 2, que vai ser 5 meios. Ora, esta é a nossa hipótese A. Exercício 42. Qual o valor de logaritmo base 5 de 5 levantado a 1000
sobre 25. Ora, isto vai ser igual ao logaritmo de base 5. Isto é 5 levantado a 1000 sobre 5 ao quadrado. Dá-se a mesma base, subtraem-se os expoentes, vai ficar o logaritmo de base 5 de 5 levantado a 998. Este passa para trás, portanto vai ser igual a 998, que é a nossa hipótese D. Exercício 43. Na figura está parte da representação gráfica da função f de domínio R+, definida por f de x é igual ao logaritmo base 9 de x. P é o ponto do gráfico que tem de ordenada igual a 1/2. Então já sabemos que P vai ter um x e a sua ordenada vai ser 1/2. E ele pertence ao gráfico de f de x. Então nós vamos ter de fazer logaritmo base 9 de x igual a 1/2. 9 levantado a 1/2 igual a x. 1/2 a raiz x é igual à raiz quadrada de 9, que é igual a 3. Portanto, o meu ponto P vai ser 3, 1/2. Qual a abscissa do ponto P? Já sabemos, que é a nossa opção C. Exercício 44. Seja A um número real maior que 1. Seja B igual a A levantado a π. Qual o valor arredondado às unidades de logaritmo base A de A levantado a 12 vezes B levantado a 100. Ora, isto vai ser igual ao logaritmo base A de A levantado a 12 vezes A levantado a π levantado a 100, que é igual ao logaritmo base A de A levantado a 12 vezes A levantado a 100π. Dá-se a mesma base, somam-se os expoentes. Isto vai ser igual ao logaritmo base A de A levantado a 12 mais 100π. Ora, isto é um expoente, vai passar para trás. Isto vai ser igual a 12 mais 100π vezes logaritmo base A de A, que é 1. Ora, 12 mais 100π é aproximadamente 326, que é a nossa hipótese B. Exercício 45. Seja A, B e C três números reais, tal que o A pertence ao intervalo de 1 a mais infinito. O B pertence a R+. E o C também pertence a R+. Então, logaritmo base A da raiz de B vezes C. Isto vai ser igual ao logaritmo base A de B vezes C levantado a 1/2, que é a raiz quadrada, que é igual, este passa para trás, a 1/2, logaritmo base A de B vezes C. Vai ser igual, como isto é uma multiplicação, transforma-se numa soma. Logaritmo base A de B mais logaritmo base A de C, que é igual a 1/2, logaritmo base A de B mais 1/2, usando a distributiva, do logaritmo base A de C. Isto vai ser igual a 1/2 do logaritmo base A de B mais logaritmo base A de C levantado a 1/2. Ora, eles dizem-nos que o logaritmo base A de B é igual a C e que o logaritmo base A de raiz de C é igual a 3. Então, daqui nós já sabemos que isto é a mesma coisa que nós termos logaritmo base A de C levantado a 1/2. Então, isto vai ser igual a 1/2 vezes C mais 3, que é igual a C sobre 2 mais 3, que é a nossa hipótese C. Exercício 46. Para certos valores de A e B, A maior que 1 e B maior que 1,
tem-se que logaritmo base A de B é igual a 2. Qual é, para esses valores de A e B, o valor de logaritmo base B de A mais logaritmo base A de raiz de B? Ora, aqui assim, posso utilizar aqui a propriedade de mudança de base. Então, eu sei que para mudar a base deste, eu vou ficar com logaritmo base A de A sobre logaritmo base A de B, mais logaritmo base A, isto é B levantado ao meio. Logaritmo base A de A é 1, sobre logaritmo base A de B vai ser 2, mais logaritmo base, este meio pode passar para trás, mais 1 meio do logaritmo base A de B. Ora, também vai ser 2. Isto vai ser igual a 1 meio mais 1 meio vezes 2, que é igual a 1 meio mais 1, que é igual a 3 meios, que é a nossa opção D. Exercício 47. Sejam A e B dois números reais, tais que A está entre 1 e B. E logaritmo base A de B igual a 3. Qual é, para esses valores de A e B, o valor de logaritmo base A de A à quinta vezes raiz cúbica de B, mais A levantada ao logaritmo base A de B. Vamos desfazer isto. Ora, isto vai ser igual ao logaritmo base A de A à quinta, mais o logaritmo base A de B levantado a 1/3. Mais este corta, B. Ora, este 5 passa para trás, isto vai ser igual a 5. Logaritmo base A de A é 1, vezes 1, mais este 1/3 passa para trás e fica logaritmo base A de B mais B. Ora, já sabemos que o logaritmo base A de B é 3, isto vai ficar igual a 5, mais 1/3 que multiplica 3, mais B. Isto dá 1, isto vai ser igual a 6 mais B, que é a nossa hipótese A. Exercício 48. Então, vamos ter que S vai ser igual a x pertence a R, tal que logaritmo neperiano de E levantado a menos x menos A menor ou igual que 0. O A vai ter de ser maior que 0. Eles dizem-nos que o A é maior que 0. Então, vamos fazer logaritmo neperiano de E levantado a menos x menos A menor ou igual que 0 e E levantado a menos x menos A maior que 0. Logaritmo neperiano, que é o nosso domínio, logaritmo neperiano de E levantado a menos x menos A menor ou igual que logaritmo neperiano de 1 e E levantado a menos x maior que A. Caem os logaritmos, vai ficar E levantado a menos x menos A menor ou igual que 1 e menos x maior que logaritmo neperiano de A. Daqui vamos ter que menos x vai ser, este A vai passar para lá positivo, menor ou igual que logaritmo neperiano de 1 mais A e x menor que menos logaritmo neperiano de A. Aqui vai ficar x maior ou igual que menos logaritmo neperiano de 1 mais A e x menor que menos logaritmo neperiano de A. Portanto, o nosso intervalo vai ser aqui menos logaritmo neperiano de 1 mais A, e aqui vai ser menos logaritmo neperiano de A, aqui assim vai ser aberto e aqui assim vai ser fechado. Portanto, aquilo, qual é o intervalo que nos interessa? É o B. Exercício 49. Seja A um número real, seja a função f de domínio R+, definida por f de x é igual a E levantada a A logaritmo neperiano de x. Considere no referencial ortonormado x ou y o ponto P 28.
Sabe-se que o ponto P pertence ao gráfico de f. Qual o valor de A? Então, é substituir. 8 é igual a E levantado a A, logaritmo neperiano de 2. Ora, o 8 é igual a E, este A vai passar para expoente, logaritmo neperiano de 2 levantado a A, corta, 8 igual a 2 levantado A igual a 3, que é a nossa opção C. Exercício 50. Qual das seguintes expressões é para qualquer número real k igual a logaritmo base 3 de 3 levantado a k sobre 9? Ora, nós sabemos que isto vai ser igual ao logaritmo base 3 de 3 levantado a k sobre 3 ao quadrado. Dá-se a mesma base, subtrai-se os expoentes, vai ficar logaritmo base 3 de 3 levantado a k menos 2. Este expoente passa para trás, isto vai ser igual a k menos 2 vezes 1, que é igual a k menos 2, que é a nossa opção A. Exercício 51. Sejam A e B dois números reais superiores a 1, tal que A é igual a B ao cubo. Qual dos seguintes valores é igual a logaritmo base A de B mais logaritmo base B de A? Podemos fazer aqui, este aqui podemos substituí-lo. E aqui podemos fazer B é igual à raiz cúbica de A, que é igual a A levantado a 1/3. Então aqui sim vai ficar logaritmo base A, onde está B, nós vamos pôr A levantado a 1/3, mais logaritmo base B, onde está A, vamos pôr B ao cubo. Ora, isto é igual a 1/3, passa para trás. Logaritmo base A de A é 1, vezes 1, mais este 3 passa para trás, logaritmo vezes logaritmo base B de B, que é 1. Ora, isto vai ser igual a 10/3, que é a nossa hipótese C. Exercício 52. Seja f a função do domínio menos 3 a 3, cujo gráfico está representado na figura 1. Tal como a figura sugere, todos os objetos inteiros têm imagens inteiras. Seja G a função do domínio R+, definida por G de x, é igual a logaritmo neperiano de x. Quais as soluções da equação f após g de x igual a 0? Isto quer dizer que o f de g de x é igual a 0. Temos de saber onde é que o f de x é igual a 0. Ora, o f de x é igual a 0 para menos 1 e 1. X igual a 1 ou x igual a menos 1. Então, isto quer dizer que g de x vai ter de ser igual a 1 ou g de x igual a menos 1. Ora, o nosso g de x é logaritmo neperiano de x, vai ficar logaritmo neperiano de x igual a 1 ou logaritmo neperiano de x igual a menos 1. X igual a E, que é a base do logaritmo, ou x igual a E levantado a menos 1. E levantado a menos 1 é 1 sobre E. Portanto, esta hipótese vai ser a nossa hipótese D. Exercício 53. Seja A um número real superior a 1, qual o valor de 4 mais logaritmo base A de 5 levantado ao logaritmo neperiano de A? Ora, isto vai ser igual a 4 mais, este vai passar para trás, vai ficar logaritmo neperiano de A vezes logaritmo base A de 5. Se eu fizer aqui uma mudança de base, isto vai ficar 4 mais logaritmo neperiano de A vezes logaritmo neperiano de 5 sobre logaritmo neperiano de A. Este corta com este, isto vai ser igual a 4 mais logaritmo neperiano de 5. Isto é uma soma, portanto eu posso transformar ainda isto. Não há aqui nenhum resultado, portanto vamos continuando.
Vamos transformar o 4 em logaritmo neperiano. Então fica logaritmo neperiano de e elevado a 4 mais logaritmo neperiano de 5. Isto é uma soma de logaritmos, pode-se transformar no logaritmo de uma multiplicação. É a quarta vezes 5, que é igual a logaritmo neperiano de 5. É a quarta, que é a nossa hipótese D. Exercício 54. Sejam A e B dois números reais positivos, tal que A maior que B. Sabe-se que A mais B é igual a 2A menos B. Qual o valor arredondado às décimas de logaritmo neperiano de A quadrado menos B quadrado menos 2 logaritmo neperiano de A mais B? Ora, isto é uma diferença de quadrados. Vai ficar o logaritmo neperiano de A menos B, que multiplica A mais B, menos 2, logaritmo neperiano de A mais B. Isto é uma subtração. Isto é uma subtração de logaritmos. Este 2 pode passar para potência. Isto vai ser igual ao logaritmo neperiano de A menos B, que multiplica A mais B, menos logaritmo neperiano de A mais B ao quadrado. Isto vai ser igual ao logaritmo neperiano de A menos B, que multiplica A mais B sobre, isto é ao quadrado, A mais B sobre A mais B. Ora, este corta com este vai ser igual a logaritmo neperiano de A menos B sobre A mais B. Ora, sabemos que de A mais B vai ser 2A menos B. Isto vai ser igual, então, a logaritmo neperiano de A menos B sobre 2A menos B. Corta, corta. Isto vai ser igual ao logaritmo neperiano de 1/2, que é aproximadamente menos 0,7, que é a nossa hipótese C.